E isso tudo eu só resgatei a partir dessa transformação de eu também deixar para trás algo e buscar o novo. E reunir essas minhas paixões, que é a comunicação através do vídeo, e o fazer manual, a gastronomia, as coisas de casa, e o poder estar mais livre e mais disponível para os meus filhos naquela época foi muito importante. E eu acho que tudo isso transforma a gente na mulher que a gente é hoje. E hoje, para este Magnólia, estou recebendo duas grandes amigas, mulheres poderosas, a Grace, da Graça na Cozinha, chefe consultora, e a Val Vilgues, que é mentora de carreira e astróloga maravilhosa. Elas têm muito a compartilhar. E você está se perguntando, mas por que na cozinha, né, Maísa? É porque eu acredito que a cozinha é o coração da casa. É na cozinha que acontecem muitas das conexões e da criação de memórias da gente, que a gente traz com a gente. Eu mesma aprendi na cozinha com a minha mãe, com a minha avó, com as minhas gingas, aprendi muitas coisas. Foi um lugar, de fato, de muitas conexões na minha vida e eu creio que para vocês também, Gurias. Bom, a Grace nem se fala, chefe de cozinha, né, Grace? É verdade. Eu acho que tudo, assim, a cozinha é o coração da casa, do lar. E eu sei, Val. E eu, sendo bem sincera, eu tô até meio assustada aqui. Vamos ver o que vocês vão pedir aqui da minha contribuição, porque não é a minha área, né? Não é a minha especialidade. Tá Vamos lá, tô certo. até meio perdida aqui. Cada uma com a sua colher, né, Val? Exatamente. Bom, gente, então não é para ser um programa de gastronomia, mas o que é essa conexão? A gente vai preparar uma receita bem gostosa de um bolinho de cenoura, bem tradicional, para a gente saborear depois o nosso café, nosso chazinho, para que a gente possa então conversar e trazer aí reflexões acerca da vida e principalmente de algo que a gente quer muito ressaltar aqui no programa, o feminino. A gente valorizar o que é o feminino hoje, que eu penso que muitas vezes anda meio esquecido, desvalorizado, desconectado da sua real essência. E é isso que a gente quer buscar no Magnólia. Gurias, bora, vamos fazer essa receita? Vamos. Eu sei que enquanto a gente vai fazendo aqui, é um bolo de cenoura bem fácil, no liquidificador mesmo. Os ingredientes já estão todos separados aqui. Eu, inclusive, vou deixar os ingredientes e o modo de preparo na descrição aqui do vídeo, para que vocês façam essa receita com a gente também. Mas a gente vai fazendo, vai conversando, vai trocando e eu vou botar as gurias a trabalhar comigo. Que sacanagem! Não Bom, tem nem como eu sair daqui. não né? tem nem. Te prendemos aí, Val, é agora ou nunca, Ai, entendeu? ai. Mas ó, Graça, o que que vai? Primeiramente, cenoura, o óleo e vamos começar, então. Então, posso cortar já aqui? Por favor. Pedaços, assim, Pode ser, grandinhos. pode ser. Tá. Nossa, eu sei que tu tem uma história com bolo de cenoura. Me conta essa história. Sim, eu tenho uma receita no meu Instagram que eu compartilhei, que eu chamei de bolo de cenoura que não abatuma. Opa, esse que a gente gosta. Porque, por incrível que pareça, por muitos anos trabalhando com cozinha, eu abatumava o meu bolo. Então, ele Sério? solava, ficava pesado e eu não entendia por quê, né? Então, eu acredito que muita gente em casa deve passar por isso, ter essa experiência. Uhum. E aí eu comecei a testar, né? Buscar, assim, a quantidade de cenoura, que eu vi que tu tava ali Eu, preocupada. inclusive, eu tô achando que eu não vou botar esses últimos 3 pedaços, tá? É isso, é sobre isso. Sobre sentir. O segredo do bolo de cenoura é saber as quantidades e equilibrar as Olha. quantidades. E foi um sucesso, porque quando eu postei o bolo de cenoura que não abatuma, muita gente comentou: nossa,
Meu bolo sempre sola, meu bolo sempre fica pesado, sempre abatuma. E aí foi que eu pesquisei, olhei, fiz muitas receitas de vários lugares até chegar nessa receita Que não abatuma. que não abatuma. Gente, vocês estão ligados na responsabilidade que eu tenho aqui hoje, que eu não posso abatumar o meu bolo com essa chefe maravilhosa aqui? Tem um adendo aqui, a fazer até a meu favor, né? Bolo é a única coisa que eu realmente tenho uma mão boa pra fazer. Olha aí. É uma das Opa! poucas coisas. E Olha bolo, aí, cenoura, menina. cobertura de chocolate também mando bem. Eu não bato o meu no liquidificador, mas aliás, essa parte da cenoura assim, né? Mas eu tenho mão boa pra bater bolo. Existe isso, dá pra se dizer que é mão boa pra bater Mas bolo. então, tu viu A como chefe. a importância da cozinha? A cozinha traz à tona o que nós temos de melhor. E tu aqui acabou de trazer à tona algo. Tô curando Não. a minha chefe. Opa! Tem alguma história aí com cozinha? Qual é? Tem Não. algum trauma? Alguma coisa assim? Ou Trauma, não não especificamente? Dizer que é, né? Mas assim, a minha mãe cozinha maravilhosamente bem. Então, assim, Obrigada. até ficou difícil, tanto para mim quanto para minha irmã, que vai assistir certamente esse programa, porque assim, chegava até a dar um desânimo. É aquela que diz que vai sair só uma comidinha, pega lá tudo que restou na geladeira e faz um banquete. Ai, meu Deus. E ela Sim, cozinha bem do salgado ao doce. tudo. Eu confesso que dava uma desmotivada, né? Entendi. E acredito que a minha irmã também vai dizer a mesma coisa. Então essa é a história. Essa é a história. Cada uma com as suas características que trazem. Meu marido vai dizer que é pra me escapar da cozinha mesmo, né? Mas tá tudo bem. É que aqui a gente está batendo a cenoura, o óleo e o açúcar. E tem um segredinho. Isso aí, assim, quanto mais tu bater os ovos com açúcar, mais eu incorporo ar dentro da massa. Então é bom deixar essa espuminha, bater, deixar bem espumoso, bem cremoso, para só depois entrar com a farinha, que tem que entrar já no final. Então, quanto mais eu bater, mais eu incorporo o ar, mais eu tenho um bolo fofo que cresce, fica bonito. A farinha de trigo, no teu caso, como é que tu faz? Tu coloca ali e embate. Eu primeiro bato bem, assim Tá. como eu tô fazendo. E por último boto a farinha, aí dou uma batida, mas menos tempo, né, no Uhum. liquidificador. Depois misturo o fermento e então Eu já tiro e bato a mão. na Eu farinha. também faço isso, porque eu não posso desenvolver o glúten da massa, do trigo aqui. Entendi. Então, se eu coloco ali e fico batendo, eu desenvolvo o glúten. O glúten traz elasticidade que faz a massa solar também. Então, são vários componentes que levam a massa a batumar. Então, a farinha é aquela coisa rápida, só para incorporar. Já Minha fica a gracinha, dica. tem uma estrelinha. Viu? Eu disse que não entendo nada de cozinha. Viu viu, só? menina? Bom, eu vou bater brevemente a farinha, tá? Aqui. Mas da próxima vez eu já vou fazer do jeito que a Graça está trazendo aí essa informação. Mas enfim, eu tenho feito desse jeitinho Dá e tem dado certo. Porque certo. tu bate pouco. É, Isso. eu acho que é isso, porque, enfim, eu coloco a farinha e já bato e já, enfim, já finalizo já boto pro forno mesmo. Deixa eu botar aqui a farinha. Vamos lá. Tu peneirou ela, não. Sim, Peneirou? Não, eu ia te dizer porque é mais uma dica também. Eu Pra peneiro. peneirar. Peneirar deixa ela mais leve. não, Eu peneiro também. quando eu tenho tempo, eu peneiro. Quando eu tô sem tempo, eu não A gente peneiro. vai e coloca tudo. Vida real. E aqui já vamos colocar o fermento. Bora pro forno, então. Vamos preparar o forno, 180 graus, por 40 minutinhos, meia hora. Depende de cada forno. Na Lá. verdade, o meu leva uns 40 minutinhos. Né? O tamanho da forma influencia,
a temperatura, né? Cada forno tem um escape de calor, né? Sim. Então, O bolo está no forno, assando. Gurias, receitinha de cobertura de chocolate que eu aprendi com a minha mãe. Daquelas boas, tá? Tá. É uma lata de leite condensado. 7 colheres de chocolate em pó. Aí a gente usa o chocolate que tiver preferência. Se for 100% cacau, não dá pra usar tanto, né? Porque senão Tá. fica muito forte. Mas chocolate tradicional, tipo essas marcas mais, né? De chocolate que toda criança adora. Então já vai. E a gente já mistura tudo tá. com 2 colheres de sopa de nata. Nossa, isso é Bem novidade. cheias, tá? E tudo. Da onde isso, Maísa? Ai. Nata, nunca tinha ouvido falar. Pois então, eu acho que é coisa de alemão, né? Minha mãe de Pode origem ser. alemã. Foi dali. o toque de chefe alemão que ela deu. Exato. Aí assim, ó, ela me ensinou, mistura bem tudo, sabe? Incorpora bem os 3 ingredientes antes de levar ao forno. E vocês vão ver, logo que começa a cozinhar, ela já vai dando aquele aspecto de brigadeiro mesmo. E fica uma cobertura super cremosa, muito gostosa, que vocês vão saborear. Vai ter que dar os créditos pra ela ali depois. É verdade. Ah, dona Eu não- Mirta, um beijo, mãezoca. Adorei, hein? Ó, aí quando Vou incorporou testar. bem, a gente leva ao fogo agora. E tira um Certo? pouco daquele doce demais, né? Também. Exato, ela dá um toquezinho especial. Eu acho que eu vou dar esse restinho de chocolate. Pode ser chocolatado também, ou tem que ser um chocolate em pó Então, mesmo? achocolatado, na verdade. Pode. Chocolate que eu quis dizer chocolate em pó Ah, é tá. o achocolatado, na Ah, verdade, tá? É, não vou falar marcas aqui. Sim, mas é aquela que as crianças Mas é que tomam. as crianças tomam Tá. direto, gostam, enfim. Já tá dando água na boca. Já, Ver esse não, chocolate essa, da essa, Eu tô curiosíssima com essa cobertura. ela fica bem gostosa mesmo. Não demanda tanto tempo quanto o brigadeiro. É, ele fica pronto, fica no ponto mais rápido do que o brigadeiro tradicional, que a gente tem que esperar descolar do Sim, fundo da leva um tempinho. panela, né? Maravilhoso pra mim que né? Tu viu já é- como cozinhar não qualquer precisa dar dica trabalho? eu vou ter que fazer um cursinho com a Cassi também. Vamos ter que já Boa, até programar boa. pra, tipo assim, destraumatizando da cozinha, né? Ou curando a sua chefe interior. A gente pode combinar. Olha, né? Bom, Curando olha essa só, não, eu vou falar aqui agora. A Grace já deu várias dicas aí pra gente aqui na cozinha. Agora a gente sabe, nós nos bastidores aqui sabemos dos BOs que deram por aqui. E a Val acabou de falar sobre Mercúrio retrógrado. Val, Pois. como é que as pessoas devem agir ao longo do Mercúrio retrógrado? Tem alguma dica? Várias. Dica, não gosto de dar dica, né? Mas tem algo que a gente possa fazer para se precaver dos BOs? Sim, primeiro ele não é assim aquele monstrinho, né, que pintam assim, aquele bichinho de 7 cabeças, mas é super importante. A gente está atenta normalmente de 3 a 4 vezes ao ano. A gente tem o Mercúrio retrogradando, que é o planeta que rege a comunicação. E ele, de certa forma, a gente pode entender que ele está caminhando para trás, né? Tendo a ideia que ele está caminhando para trás. Então é o momento de revisar, reestruturar, mas a gente precisa ficar muito atentas, porque ele dá aqueles BOzinhos, tipo o que a gente viu acontecer aqui, né, para ligar o fogão. Então, assim, isso típico dele, dá aquele probleminha no equipamento, são as artes que ele prega. Cuidar trânsito, ele dá todas essas pegadinhas aí. Então, a gente precisa ficar bem atenta para ele não sacanear. Mas a gente dá um jeitinho, a gente fica atenta. Assinatura de contratos e lançamentos importantes, também sugiro segurar e esperar terminar o Mercúrio retrógrado. Ah, muito bem. Fica a dica aí, gente. Ó, que batida quase, quase. Tem que esperar ela soltar do fundo, não? Não, a minha mãe fala, ela diz, de quando pingar grosso da colher. Então Eu ainda não. adoro essas técnicas. Elas são as melhores. Ai, vai vendo. Tem uma vizinha minha que não gosta de cozinhar, ela, tipo, não Aí ela já curte. olha pra mim, né? Ela gosta. Não, desculpa. Não, mas é óbvio, a Mas, gente tá em assim, casa aqui, né? Lembrei, assim, a Lu sempre fala, um beijo, Lu. A Lu sempre diz, porque
as minhas tias, todo mundo diz, ai, vai vendo. Mas vai vendo o quê? O que que Eu tô preciso nessa ver? linha da lua, exatamente. Então, é isso. Por assim, isso que a gente tem que fazer amizade com quem É curte isso, a cozinha, entendeu? é isso. pra Aí fazer que essa tá o conexão. segredinho, exatamente. Nem todo mundo Por precisa gostar isso de que eu cozinhar. convidei vocês aqui hoje, Pois é. entendeu? Agora ela vai sair sabendo as datas do Mercúrio retrógrado, que ela não vai marcar compromissos tão importantes, assim, lançamentos, né, de cursos Isso para aí. comunicar. Então, aí a gente evita, né, que dê aquela bugada nos eventos. Bom, gurias, bolo pronto, ó, tá bonito, Ê, hein? tá lindo. Bolo pronto, cobertura idem. Eu quero convidar vocês para já me esperarem lá na mesa. Vamos lá. Sentem-se à mesa, Tá então. bom. Levarei o bolinho em breve pra gente saborear. Joia, vamos lá. Que delícias! Oi, bye. Muita cobertura, hein? A gente quase não gosta. Gente, ficou lindo. Acho que foi o astral da chefe. Adorei! Olha isso! Pronto, guria. Que lindo! Ai, ficou bonito, né? Tô orgulhosa do bolo. Tá maravilhoso. Vamos ver a receita da dona Mirta. Mirta. E o brilho que fica, né? Ficou essa calda, fica bonita, né? Que bom, Graça. Também tô te ensinando uma receita nova, Amém. então. A gente sempre aprende, né? Quanto mais a gente estuda, eu digo, né? Mais a gente percebe que precisa aprender. É sempre bom essa troca, né? Que legal. E é esse tipo de troca a que se propõe o Magnólia. Trocas entre mulheres para que todas cresçamos juntas. Agora, gurias, Val, por exemplo, tu és uma mulher que fez uma transição de carreira. És jornalista de formação. Publicitária. Ai, A gente tem a comunicação social, mas dentro desse guarda-chuva aí eu peguei a publicidade. Ai, é O publicidade, é jornalista. verdade. Eu, jornalista, bom, eu e Val fomos colegas de faculdade, A né? gente nem deu esse spoiler, né? Verdade. Não vamos falar, né, no Mais de tempo. 20 anos, né, Maísa? Mais de 20 anos de formados aí. E fiz uma transição, sim, de carreira. Eu trabalhei 15 anos no mercado corporativo e trabalhei no marketing. A última empresa que eu estava há quase 8 anos, né? Mas depois de ter tido meu filho, em 2011, eu comecei a ter uma sensação de que estava faltando alguma coisa. E aí fiz uma organização, um planejamento. A astrologia já me chamava, já me pulsava. A parte de carreira também. E eu me planejei por aproximadamente um ano e meio, para fazer essa transição, né? E eu sempre digo para quem está buscando essa transição, não faça de qualquer jeito. Não é simplesmente assim, deixou de pulsar, já sai, né? Ah, que bom, que legal, tu fez uma transição, já vou também. Vamos fazer com calma, com planejamento, com estratégia, para depois não ter um outro problema para resolver. Porque os boletos seguem chegando e a gente precisa ter a paixão, mas também alinhar com os pés no chão, né? E foi isso que eu busquei. Então, agora já há 15 anos trabalhando. Já tem Uma 15 paixão. anos isso. Já se passaram quase 15. Uhum. Eu tô dando uma arredondadinha, Sim, sim. mas quase 15 anos. E a única certeza que eu tenho é que, assim, se eu tivesse que voltar e fazer tudo de novo, eu faria. Isso para mim é a maior resposta, assim. O olho ainda brilha quando eu falo daquilo que eu faço. Ai, brilha muito. A gente percebe todo o amor e carinho com a, né, que tu te propõe a tratar, a falar, a estudar. E tu és uma pessoa também que, não só na astrologia, mas está sempre pincelando
coisas que nos trazem autoconhecimento, que autoconhecimento é tudo. É verdade. Autoconhecimento profundo. Gurias, vou servindo vocês enquanto a gente conversa. Val, meu canso teu prato, já vou deixar aqui no cantinho. Mas enfim, autoconhecimento é tudo. É tudo. É tudo. Muitas vezes a gente fica até... Tem algumas fases, isso é super natural, né? Todo mundo vai passar por crises, né? Por situações em que a gente está se redescobrindo, se reconhecendo. Mas o primeiro passo, para mim, eu sempre digo que a maior missão é a gente se conhecer. E recentemente fizemos o teu mapa também, né, Maísa? Verdade, meu mapa do ano, né? É o mapa. Mas uma pausa, desculpa interromper, mas o que é esta cor de bolo? Ai, vamos ter que comer, hein? Agora nós vamos ter que... Gurias. Ah, eu tô assim, ó, tô prestigiar. orgulhosa Não, agora. essa Nossa, A chefe pediu pausa pra ver a cor do meu bolo. Tá, Gente, tá lindíssimo. tá bonito, né? Deu água na boca agora. Foram as cenouras lá de São Sebastião do Caí. Terra da minha mãe. É mesmo, olha aí. Vou botar uma caldinha a mais Bom aqui. Princípio, São Sebastião. E Terra do Moranguinho, Bom Princípio. Bom princípio ali pertinho, né? Eu falo da... Ai, que lindo. Tá lindo. Tá, talvez eu não tenha cortado assim, né? A melhor maneira, mas... Ai, até deixa eu te perguntar, tu que é chefe. Eu adoro comer bolo de colher, é feio, é errado. Eu adoro comer bolinho de colher, assim. É chique ou não é chique? Qual é a situação? Dá Olha, dica aí pra nós. Dizem que Eu a também tô nem gente... preocupada se não é chique, mas eu vou comer de colher, porque eu tô em casa. Eu acho que assim, ó, se tu não lamber o dedo, Ai, adorei. se tu não raspar o prato, se tu Adorei. não pegou aquele pão e passou no prato pra tirar o molho, Não tá tu valendo. tem que colher e se lambuzar, ser É feliz, verdade. sabe? Ser feliz. Adorei, vamos ser felizes. Grace, e tu sempre soube, assim, sempre quis trabalhar nessa área? Tu és formada em gastronomia? Como é que foi Sim. isso, assim, na tua vida? Então, eu, na verdade, os meus primeiros passos na cozinha, aí tu estava me contando um pouco da tua história com a tua mãe, né? Foi realmente na cozinha. A minha mãe ia cozinhar e eu ali com 3 anos, 4 anos, eu ficava em volta da minha mãe e ela ia me dando, eu nunca vou esquecer disso que marcou a minha vida. Ela me dava uma canequinha de leite com as casquinhas que ela ia cortando a batata, cortando a cebola e me dava as casquinhas numa tábua com uma faquinha ou com colheres e eu colocava aquilo na canequinha, colocava na água e fingia que eu estava cozinhando. Olha, ela já começou cedo a despertar os talentos dela, que amor. Foi assim, e depois a minha avó, minhas tias, né? Sempre ao redor da mesa ali, eu subia num banquinho, ficava na pia, gostava de lavar louça e tal, mas eu cresci, fui mãe, trabalhei no setor burocrático, e na verdade, quando eu fui mãe, né, que eu vi assim que eu precisava estar em casa com eles, né? Eu queria tanto ter os meus filhos, e aí eu ia simplesmente deixá-los numa escolinha, numa creche, e ia continuar trabalhando, né? Então, naquele momento eu tive uma virada assim de chave na minha vida. Não foi fácil esse momento de abandonar, Pra mim, né? E aí fiquei com eles, que foi a melhor escolha da vida, né? E naquele momento ali, que depois passou 1 ano, 2, eles foram crescendo, eu queria fazer algo, mas que não me afastasse deles naquele primeiro momento. E aí eu comecei a fazer bombom, docinho, comecei a vender essas coisas e fui indo. Aí começaram a me pedir outras coisas, salgadinhos, depois começaram a me pedir, quem sabe tu faz uma comidinha congelada, tu faz... E aí eu comecei. E aí eu comecei a fazer, fiz o meu primeiro evento, faltou muita coisa, eu decidi, não, é isso que eu quero fazer, eu vou estudar. E aí eu fiz um curso de cozinheiro do Senac, né? E ali começou tudo, assim, eu costumo dizer que eu me formei véia, que eu costumo dizer, né? Que foi depois de ser mãe que eu fui entrar, enquanto todos estavam ali, a galera que entrou comigo tinha 18, 19 anos, eu já tinha 30 e tantos. mais tempo, jovem é mais tempo. Já, né? Eu adorei essa expressão que eu aprendi. Ai, amo. Aí eu comecei a replicar isso, né? Jovem é mais tempo. E com outras questões, porque assim, já entrou mais madura também, esse estudo. Mas insegura.
Eu tinha muita Mas insegurança. é que daí, aí eu vou trazer um pouquinho a palhinha, se a Maísa me permite, né? Até Claro. pelo meu trabalho, pelo dia a dia, né? Não tem Peguei como, pra colher também. óbvio, não tem como a gente estar segura de algo que a gente não praticou. Então as pessoas muitas vezes pensam que vão fazer transição de carreira e já vão estar com a mesma segurança que elas tinham, uma carreira que elas já tiveram vários anos. Sim. É impossível, não há como passar, né, sem esse vale das sombras. Eu me lembro que quando eu ia marcar os primeiros mapas, eu tremia. E eu sempre fui muito segura nas apresentações, na minha comunicação, de falar para muitas pessoas no corporativo, né? Às vezes fazer apresentação para 500 pessoas. E quando eu ia falar com uma pessoa no telefone, recomeçando do zero, tremia. Eu cheguei a perder cliente porque já tinha sido indicado, porque a pessoa não sentiu segurança em mim no momento, e aquilo foi me deixando super triste, chateada, porque era o início, né? E depois eu fui vendo que era natural. Então, até passar por esses medos, essas inseguranças, essas dores, muitas vezes é necessário. E a gente já vai com uma outra maturidade, com um outro olhar, né? Isso também é natural. Mas aí a gente tinha uma outra prática, uma outra experiência. Então, tem como a gente ser boa sem praticar. Tem que ter uma dose de coragem ali. Total. E fazer. Total. E eu fui Criar criar coragem. fiz estágio. Aí eu fui trabalhar com chefes que já estavam, né, estabelecidos e tal. E aí eu não parei mais, sabe? Então aí entrou as aulas, aí entrou as crianças, né? Que é um projeto do coração, ensinar crianças a cozinhar como ferramenta de educação alimentar. Né? Eu acredito muito que a criança que cozinha, ela vai ser um adulto mais consciente, e por ser mais consciente, ele vai ser mais feliz. Que lindo. Então, eu acredito muito nisso, que tem que começar como eu, né? Criança. Sim. A tua própria história já mostra isso, é o mais belo exemplo de que faz realmente diferença. Acho que a minha missão é isso, assim, é mostrar às pessoas que cozinhar não precisa dar trabalho, né? Tu viu aí a calda que a gente aprendeu, que não precisa ficar o tempão lá fazendo aquele brigadeiro, né? Porque sempre tem uma forma da gente se aproximar da cozinha e ser feliz fazendo delícias, trazendo vida através do alimento para as pessoas. Gurias, vocês duas fizeram, né, uma transição de carreira e transformaram suas vidas. Eu acho que a maternidade faz muito isso com as mulheres, né? Muito. É um se parir para a vida, né? Exatamente. Como muda, né? Como transforma as mulheres. Eu, na verdade, assim, acabei transformando um pouco a minha carreira também, mas não foi por uma escolha minha, né? Eu acabei sendo desligada da TV na época, as crianças ainda eram muito pequenas, e é isso que eu quero trazer, assim, mais para esse contexto, assim, das coisas de casa, do que a gente aprende, né? Esse amor que a gente tem pela própria cozinha, ou por casa, pelo lar, para transformar uma casa em lar, foi que a partir da minha demissão, eu tive mais tempo para me dedicar a isso, a esse espaço que nos é tão precioso. E através disso eu fui resgatando todos esses aprendizados, tudo que eu aprendi com a minha avó, com a minha Dinda, com a minha mãe, não só com relação à gastronomia, mas também os fazeres, o fazer manual, o crochê, o tricô, que eu trago também muito forte assim nas minhas relações, as coisas que eu gosto de fazer, pintar uma parede de casa, repaginar um móvel, né, lá no Não É Má Ideia. E isso tudo eu só resgatei a partir dessa transformação de eu também deixar para trás algo e buscar o novo. E reunir essas minhas paixões, que é a comunicação através do vídeo, e o fazer manual, a gastronomia, as coisas de casa, e o poder estar mais livre e mais disponível para os meus filhos naquela época foi muito importante. Nada é por acaso, né, minha mãe? E eu acho que tudo isso transforma a gente na mulher que a gente é hoje. Tem isso. Eu costumo ver, assim, que a gente vai sofrendo, a história vai sofrendo mutações, porque antigamente a vida acontecia dentro do lar, né? Com o passar do tempo, com a entrada da tecnologia, as pessoas saíram do lar, né? Então, antes,
os filhos sentavam à mesa, era toda a família, era aquela coisa de Natal, todo mundo junto, todo mundo, né? Sempre. Nós, de uma faixa etária, a gente tem essas memórias da gente 45 mais aqui, né? quase 50. A gente tem essa memória. Depois, com a chegada da tecnologia, cada um vai para o seu quarto com a sua tecnologia. Até a arquitetura muda, não tem mais bancada americana, não tem mais uma mesa em alguns lugares, e simplesmente as pessoas saíram, não tem mais lar, parece, né? E agora a gente vê um movimento belíssimo acontecendo. As mulheres estão indo fazer cerâmica artesanal, empresárias, mulheres. Inclusive, qual o presente que eu te trouxe? Uma cerâmica, é verdade. Olha a bruxinha aqui, e a bruxinha era eu, agora temos mais uma aqui na mesa. Esse as pessoas têm sentido essa necessidade. As pessoas voltaram a cozinhar, a preparar o seu próprio alimento, a entender que precisam comer melhor. Então, é um movimento de volta ao lar, de volta aos valores de família, que é a base. A família, para mim, pelo menos, é a base de uma sociedade, né? Então eu fiquei muito feliz com essa volta, sabe? Então, assim, das mães, das crianças que já chegam para mim, eu quero aprender a fazer um naked cake. Eu nunca vou esquecer disso, de uma aluna de 7 anos, né? Então, as crianças, elas estão fazendo isso, as mães estão sentindo isso, sabe? O poder que a ausência causa, né? Então, eu vejo assim, as mães... Poder negativo, no caso, dessa ausência. Essa ausência, isso causa algo dentro das famílias, né? E eu vejo essas mulheres, essas empresárias, assim, mas não com cobrança, não com o peso, eu preciso, não. É simplesmente um movimento de dentro da mulher, assim, eu quero estar com a minha família, né? Os meus filhos. Então, eu fico muito feliz com isso tudo que está acontecendo agora, esse movimento de volta para casa, de volta para o lar. E de volta para o amor, né? Pro amor. Tudo isso que a gente vem fazendo tem a ver com nutrir a alma, né? Essa nutrição que vem de dentro para fora, né? Então, acho que muito do que nos une é essa questão, né? Dessa criação também, essa criatividade em tantas áreas, né? Quanto é importante, até para a gente que fez transição e que tem esse olhar, né? Para muitas oportunidades de mercado hoje em dia, além da coragem que a Cássia comentou, que é fundamental, e se não tiver, que se desenvolva essa coragem, né? Mas a criatividade, o que a gente está se colocando a servir ao mundo, né? Sim. E a partir daquilo que a gente tem para dar, para começar por nós mesmas. Sim. Então, quanto nessa correria, eu percebo muitas mulheres que estão ausentes de si. E aí fica difícil resgatar pelo valor da própria família quando não tem tempo nem para respirar. E isso é também uma dificuldade que eu chamo da sociedade do cansaço, né? Porque muitas mulheres até gostariam de poder, mas nem todas têm essa oportunidade. Hoje eu vejo que para mim luxo é poder fazer a minha agenda, mas eu também me compadeço de tantas que, infelizmente, hoje não podem se dar essa oportunidade. Mas acredito que sempre há uma luz para que a gente possa buscar isso. Que elas estejam olhando para essa falta que faz esses momentos de conexão, de família, de amor, de resgate, de criar memórias afetivas, que é tão importante. E por isso que o Magnólia nasceu também, viu, gurias? É com este propósito que esse programa nasceu, para despertar, para fazer com que as mulheres, nossas espectadoras aqui, reflitam sobre isso. E tentem buscar, assim, apesar da vida corrida, sempre tem um tempinho, a gente consegue, quando a gente quer, a gente consegue. Às vezes a gente pensa assim, não vou cozinhar porque dá muito trabalho e tal. Mas, sei lá, tenta chamar os filhos, oferece ali uma tarefa para cada um, para preparar algo juntos, não precisa ser nenhuma receita difícil, algo mais simples. Colocar a mesa, pequenos detalhes. Exato. Na dúvida, chama a Grace. Mas assim, às vezes a gente pensa, né? São pequenas coisas. Se tu pensar assim, nossa, hoje eu vou fazer o jantar, vou chamar. Tu quer que eu chame os meus filhos para fazer o jantar? Eu não tenho tempo, porque eu não vou ter tempo de ensinar. Não é isso.
Claro, tu pode separar uma vez a cada 15 dias e fazer o dia da família, né? Então, no final de semana, que aí tu faz massa de pizza, faz hambúrguer, faz pão caseiro. Lá em casa, sabe? o hambúrguer eles chamam de Mac Mamãe Feliz. Ai, que lindo! Olha, é isso, sabe? São pequenas coisas. Leva o filho no supermercado, as crianças não sabem, não conhecem mais os produtos in natura, sabe? As crianças não sabem que o leite vem da vaca, ele tá na caixa, eles não têm noção como tira a casca de um abacaxi, é assustador. Né? Então, são pequenas coisinhas. Vamos na feira, vamos levar um fulaninho, vamos levar a criança, né? Convida o amiguinho, vamos lá, vamos levar na feira, vamos levar no supermercado. Simples, né? Sim, Porque é aquele arrozinho com feijão bem feito que a gente deixou de fazer. Isso. E uma questão que a Maísa estava falando é que muitas vezes não tem tempo, mas para aquilo que a gente entende como uma prioridade, eu acredito que a gente possa e deva criar esse tempo. E achei muito legal essa dica aí do final de semana. Vou tentar. É isso. Mas assim, coloca a mesa. Sabe? São pequenas coisas. Tu não precisa colocar ele para fazer a carne assada, para fritar a cebola. fazer a carne assada pra teu filho daí. Ai, outro dia eu botei o Estela pra cortar uma cebola. A Olivia também. Ela, mãe, mas isso é muito ruim. Ela chorando. Você pode lembrar que sacanagem que eu fiz pra ti, né, minha filha? Mas enfim, né? A gente precisa aprender também. São pequenas coisinhas, assim, do dia a dia. Né? É que a gente esquece do sim. Eu repito isso quase todos os dias, assim, às vezes uma caminhada na praia, agora que eu tô morando na praia, né, é o suficiente para começar o meu dia de uma forma diferente. E eu confesso, né, ainda não dividi essa informação com pessoas que não são muito próximas de mim. Às vezes eu saio chorando da praia de emoção e de feliz de poder pisar na areia, de poder, às vezes, dar uma corridinha que pode ser de 10, 15 minutos, que não precisa ser assim, eu preciso ir para correr, praticar uma atividade física de 1 hora. Gente, é pegar 10 minutos, 15 minutos, olhar um sol nascendo, botar o pezinho na água ali e já volto com outra energia. Às vezes eu faço entre um atendimento e o outro, quando não dá de manhã cedinho. Então, assim, sempre dá. É sair do piloto automático. Exatamente. E o tempo todo a gente tem que estar buscando isso, porque a gente é estimulado a seguir como robozinhos no automático. E isso machuca. Eu estava lendo outro dia uma matéria sobre grandes tendências mundiais, né, WGSN, que é uma empresa que faz pesquisas de tendências do que vai estar em alta, enfim, desde as cores até, enfim, gastronomia, tudo. E uma das grandes tendências é exatamente a valorização e a busca por o manual, tudo que é feito à mão. Então, as coisas, aprender. E outro dia, eu disse, olha aí, está acontecendo mesmo. A Olivia chegou para mim, mãe, me ensina a fazer crochê, porque eu quero fazer as minhas roupas. Olha aí, né, as tendências, porque eles nos trazem também muito das coisas que estão em alta. Outro dia, eu estava ouvindo, ela gosta de música, né, ouvir muita música, e as playlists lá em casa, geralmente, são a Olivia que... Ai, que amor. Que faz, assim. E outro dia ela botou uma música Ângela Rorô, Belchior. Olha. E eu, filha, te amo. Coisa mais linda do mundo, assim. Então, a gente acha, né, que a juventude às vezes tá perdido, porque só querem saber do celular, porque não sei o quê. Mas não, eles também têm um lado bom da coisa. Existem movimentos aí acontecendo que trazem esses resgates todos. E aí eu fiquei pensando enquanto tu falava, né? Será que até que ponto nós estamos dispostos a ouvi-los? Para a gente poder também compreender o quanto eles também trazem uma sabedoria interna e tem muita coisa para compartilhar. E tem uma questão que eu estava também pensando outro dia, eles já nasceram nessa era conectados. Então, não tem como também a gente querer que eles se distanciem disso, arrancar isso deles. Eles já nasceram com isso ali. Também, né? Porque a gente precisa para trabalhar pelo dia a dia. Nós talvez sejamos uma das últimas gerações que vivenciou o analógico e o digital, ambas as situações. Mas eles já nasceram nessa geração, então
até para eles, a gente precisa também aprender. A gente vai ainda saber o que vai dar isso tudo. Sim. Ou a que pé, né? Vamos chegar. Aí vem o resgate. Porque é tudo muito novo. Tudo. Tudo muito recente. E rápido, né? E rápido. Tudo muito rápido. E até que ponto esse rápido é tão bom assim? Até que ponto que essas pausas, né? E esse manual também não é... Esse retorno pro próprio silêncio, né? Porque não deixa de ser uma espécie até de meditação ativa, né? Tá ali naquele crochê, tá ali naquela cerâmica total. A própria corrida, a falar, Esvazia a mente. Uma pensão, aterramento. aterramento. Quando falasse assim, correr na beira da praia, eu me lembrei do aterramento. Como é importante, como faz bem. E eu estava falando aqui nos bastidores, tu disseste que ama passar o Réveillon na praia. Na praia. Que esse ano talvez isso não vá. Mas eu fiquei pensando, mas ela podia ir lá lá em Canela, onde ela tá morando, e buscar uma colina, um morro, Sim, assim, Belvedere. deitar sobre as estrelas e agradecer a Deus, ao Papai do Céu, porque esse mundo maravilhoso tem tantas possibilidades aí pra gente ser grato pela nossa saúde, a nossa vida, tudo que a gente tem para usufruir. E, enfim, fiquei pensando nisso. Até em relação a essa questão de onde estar, fecha os olhos por uns instantes, te imagina também naquele lugar, porque também pode dar essa sensação, né, de te imaginar na praia, te imaginar num lugar bonito, botar o pezinho na grama, daqui a pouco tem um pátio que pode não ser tão grande assim, não é, então, enfim, aproveitar o que se tem, né, a gente sempre tá pensando No que não tem. que não tem, sim. Então, o quanto que a gente também precisa praticar, parece aquele papinho clichê da gratidão, mas é de utilizar o que a gente tem, se Olhar, né? O que eu tenho. olhar. Esse papo da gratidão. Então, a gente precisa. É que se a gente não começa a fazer esse movimento, é difícil introduzir algo na vida da gente. Então, a gente precisa praticar mesmo. Até o parar de reclamar. Exato. Eu digo que até o parar de reclamar. Reclamar 2 vezes. Exato. É prática. Opa, cuida aí. Eu tô, né, indo naquele automático, até no eu tenho que reclamar de algo. Pode tentar se controlar. Enfim, se tem muito problema com isso, pede para quem está do teu lado te ajudar a observar isso, chamar a tua atenção, obviamente vício, delicadamente, para a pessoa não ficar mais irritada ainda. Mas É o que eu sinto mais falta das pessoas, assim. Essa questão da frequência, né, que tu tá vibrando, da tua energia. Quantas pessoas precisam até pra gente melhorar a qualidade, né, de vida do mundo, do planeta. Se cada um dos encontros que eu tenho com mulheres, eu sempre faço assim, um fechamento do planeta visualizando uma cor rosa, por exemplo, que é do amor. Dá para fazer pequenas ações e multiplicar isso, imaginar ali com a casa com as crianças em casa também. Então, assim, são pequenas ações. Sim. De novo, tá no simples, a gente complica. A gente complica. Gurias, o papo tá bom, a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas e horas, mas a gente tem que se encaminhar aí. Viu? Eu disse que seria rápido. Quando o papo tá bom, as coisas fluem, e enfim. Mas eu quero agradecer vocês por estarem aqui comigo. Maravilhosas. Foi muito especial. Foi muito. Ai, Prazer muito te bom. conhecer, cara. Prazer foi meu. Adorei. Obrigada, Maísa. Obrigada. Sempre muito especial estar contigo. Ai, que bom. Eu digo mesmo de vocês. E assim, queria que cada uma de vocês deixasse uma mensagem para as mulheres que estão ouvindo a gente, refletindo com a gente sobre tudo isso. Algo que esteja aí no coraçãozinho de vocês, que vocês queiram deixar aqui para o Magnólia. Algo que retrate um pouco dessa busca, desse olhar carinhoso para o feminino, para a potência que é o ser mulher e o nosso papel no mundo, como mães, como empreendedoras, como amigas, como parceiras. Que vier no coração aí, tenho certeza que será muito bem-vindo. Bom, me veio aqui enquanto tu falava assim, um recadinho final para que as mulheres nunca abandonem a sua essência. Nunca desistam de ser aquilo que elas realmente são. E mesmo que nesse momento possa estar faltando coragem ou estar tendo assim, aquela insegurança, né, de poder chegar lá num sonho que talvez esteja bem pequenininho ainda dentro do coração, só comecem. O primeiro passo pode ser transformador.
É tudo. Ai, que lindo. Até me arrepio. Bom, eu vou dizer algo que eu sempre digo quando eu estou com mulheres, né? Não nascemos para sermos represa. A gente nasceu para ser manancial. Então, todas nós temos algo para transbordar na vida do outro. Sempre. Então, seja a mãe que pariu recém, que está lá em casa, não pode sair, não pode se, né, não pode fazer as coisas que fazia, seja essa mulher que quer deixar a sua carreira e fazer uma transição, não está com coragem. A mulher, em qual estação da vida que ela tiver, no inverno rigoroso ou numa primavera, né? A gente sempre tem algo para transbordar. Então, nunca perde a oportunidade de onde tu está, de abençoar, né? E de transbordar, porque nós sempre temos algo muito bom dentro de nós. Nós, mulheres carregam algo muito especial, então transborde, não retene. Muitas bênçãos para o Magnólia e para a Maísa. Amém. E seja que o Magnólia seja um transbordar aí de um rio lindo e abençoado para todas as mulheres. São esses olhos dela, né? Isso aí. Parem que eu vou chorar. Que bom. Aí já solta emoção. Só por emoção, não adianta. Amadas, obrigada a todas vocês que nos acompanharam aqui. Espero que tenham gostado, que tenham refletido, que algo tenha tocado o coração de vocês, que esse é o propósito do Magnólia. E deixa o teu recado, te inscreve lá no canal B, e acompanhe os próximos episódios, a gente vai ter muita coisa bacana para compartilhar. Um grande beijo e até a próxima. Costumo dizer que ninguém gosta do fundo do poço, mas ele é tão mágico porque dali tu não tem outra opção, né? Ou tu sobe, ou já era. Então, quando eu cheguei muito perto de morrer, né, eu não tinha muita alternativa a não ser mudar algumas coisas. Processo duro, demorado, né, bastante difícil, sofrido, enfim.